Vamos lá. Esse vídeo aqui vai servir como um projeto pessoal e também como uma forma de documentação e de um estímulo também a mim mesmo, um comprometimento comigo mesmo, de fazer, né, um processo de transformação, né? Então a gente vê aí na internet, né, o pessoal falando muito dessa questão da transformação, né? E eu me deparei com um vídeo do Rafael Grata, tratando dos 6 pilares, né, de mudança, né, da identidade, de uma mudança, de uma transformação pessoal. Então há muito tempo eu vinha buscando é, me desenvolver pessoalmente, né, e empreender. Então a minha ideia sempre foi essa, mas eu sempre sentia que eu tinha travas e eu fui percebendo, eu fui lidando com essas travas emocionais, né? Então fui me conhecendo nesse sentido. Eu queria uma coisa e é, o, o, algo, algo me travava, né? E ao longo desse processo, né, eu fui percebendo e a coisa eu queria fazer e a coisa não andava, né? E aí, nesse processo também eu estava casado, passei a ter 2 filhas e aquela rotina, a gente acaba ficando muito imerso nessa coisa com os filhos. No caso, eu tenho 2 meninas. E numa crise do meu casamento, simplesmente minha esposa pediu o divórcio e eu me vi numa situação muito complicada em termos emocionais, né? Porque a minha família era tudo que eu queria, na verdade, eu estava lutando pela família e eu percebi que eu estava do lado de uma pessoa que estava com outro olhar, não estava alinhada com o que eu visualizava para a família. E aí, depois de muito tempo, né, eu fui entendendo algumas coisas e hoje, né, eu entendo que sair, né, ter saído do relacionamento não é, tudo bem que não todo casamento, todo fim não é legal. Mas olhando o copo meio cheio, né, o fim do relacionamento foi tipo um presente. Olha, você precisa de tempo e como se fosse o presente de Deus, né? Deus falando, ó, eu vou dar tempo pra você, você vai ter tempo agora. E eu preciso muito, né, pôr isso em prática, né? Uma forma de eu alcançar aquilo que eu gostaria muito, né? Ter o estilo de vida que eu gostaria de ter, ter um trabalho, né? Uma atuação profissional com propósito e eu não quero viver pagando conta, viver para pagar conta, trabalhar para pagar conta. Eu quero trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Então a minha luta sempre foi essa e eu fui encontrando algumas travas. E aí nesse processo de estar longe, fora da família, enfim, fora da rotina dos filhos, isso me fez, deu uma transformação muito grande em mim, né? Principalmente na parte religiosa, né? Já vinha num processo sempre fui, na verdade, sempre acreditei que o matrimônio é um espaço de santificação do casal, né? É uma vocação, né? Da mesma maneira que um padre, uma freira, né, tem a vocação para aquela vida religiosa, o celibato, o matrimônio também, ele é uma vocação, porque está sempre demandando da gente mais do que, né, a gente é. Então o matrimônio sempre força a gente a ir adiante, né? Mas enfim, né? Meu casamento acabou, a minha esposa, a minha ex-mulher, quis seguir outro caminho, achava que, enfim, não era aquilo que ela queria. Ela via do jeito dela, enfim. E eu, né, não tenho uma família, mas o meu objetivo ainda tá lá, né? Então, a minha meta pessoal ainda se encontra, eu tenho a razão de viver, né? E principalmente pelas minhas filhas. E não é só por mim, não é uma coisa só por mim, é também por elas. Porque
é uma questão também de, não só de sobrevivência, mas é uma questão também de ter um encontro, né, ou alcançar aquilo que eu sempre queria alcançar, né, o que eu projetava conquistar para que a minha família também ela pudesse usufruir disso. Então vamos lá. Então aqui eu, né, nessas pesquisas e tudo, lendo muito sobre religião, cristianismo tocou em mim, né, numa questão muito forte, a minha relação com Deus mudou completamente. E me deparei com um vídeo do Rafael Grata falando dos 6 pilares da transformação. Depois eu fui ver que esses pilares, né, faz parte da literatura, enfim, outros youtubers já tinham visto, mas eu resolvi pegar o dele e tomá-lo como um guia, né? Então, ao longo do tempo eu vou pegando esses elementos aqui de outras pessoas e vou incorporando dentro do jogo, tá? Então aqui, o pilar número 1 vai ser a questão do redesenho de identidade. Então, o objetivo é simplesmente eu exercitar quais comportamentos, né, eu tenho que ter para esse novo eu, tá? Então, ser mais proativo, me comunicar melhor com as pessoas, vender minha ideia, né? Então, são algumas coisas que eu vou amadurecendo e eu vou trabalhando, né? Empatia, né? Sempre trabalhando uma coisa positiva, no sentido de eu ser uma pessoa que mais colabora, mais dá, mais entrega do que suga, né? Então, a grande sacada daqui é que nesse meu modo de agir vai estar bastante pronunciado, né? Vai estar bastante ressaltada essa questão de doar, né? Sempre doando e sempre buscando clareza, né? Compreensão, né? Trabalhando sempre valores, né? Sempre uma pessoa com valores, trabalhar minha liderança e melhorar minha comunicação, tá? Me comunicar melhor. O segundo pilar, né, é fortificação psicológica. Então, começar a lidar com situações em que me dá um desconforto e aquele desconforto vai ficando natural. Então, vender uma ideia, né, vender meu serviço, né, ou chamar uma pessoa para bater um papo, né, assim, pessoas mais aleatórias, de maneira natural, né, sempre foi uma dificuldade para mim. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada e e aos poucos que eu vou me ficando mais à vontade, né? Então a ideia, como eu preciso fazer networking, né, eu tenho que me comunicar melhor, não de uma maneira falsa, forçada, de uma maneira natural e que as coisas aconteçam. Então eu preciso, né, ter essa coisa de vencer essas barreiras, né? Principalmente porque eu preciso mudar meu espaço, trabalhar melhor essas questões com outras pessoas, certo? E aí, fortificação psicológica vem disso, né? De você simplesmente se colocar, né, numa situação mais desconfortável. Pilar 3, transformação física, né? Então aqui, não é que eu sempre fui um adolescente sedentário. Depois que eu comecei a trabalhar, aí eu fui começando a fazer atividade física, mas não era um atleta, tá? Então nunca foi o nível atleta, né? No máximo que eu cheguei a fazer algo mais assim, na época eu estava fazendo boxe, aí tava um treino bem pesado. Teve uma época também que eu ia trabalhar de bicicleta, eu ia e voltava. Então, e bem como o fato de eu estar servindo nas Forças Armadas, né, como temporário, me força a correr, a fazer barra. Então, a atividade física nunca foi parte da minha identidade, né? A ponto de eu ter um alto desempenho, né? Então, a partir de agora isso vai mudar. Então, a ideia é que eu
né, consiga ter uma performance mais atlética, mais relevante, né? Então correndo, tal, então musculação, então a ideia é realmente, né, fazer bastante musculação e, enfim, né, fazer essa transformação física, né, ter um corpo mais atlético, sempre fui muito magro. O pilar 4 é competências e habilidades. E aqui, nesse caso, né, a minha ideia, a ideia aqui é focar numa competência, você simplesmente, né, fazer a imersão e você melhorar, né, a sua capacidade de domínio daquele assunto, né, nesse processo, tá? Então, eu sou professor de língua portuguesa, eu tenho mestrado em linguística aplicada, né, já vinha trabalhando, sempre trabalhei com escrita, né, preparando alunos para a redação do Enem. E aí, aí eu comecei a trabalhar, né, ver a possibilidade de incluir, né, conhecimentos de IA no processo de escrita, né? Então, desenvolver, né, treinar as pessoas ou desenvolver, né, um conteúdo ou um trabalho que envolve escrita com IA. Então, nesse caso aqui, o meu foco, né, na questão de acelerar competência e habilidade vai ser o domínio, né, da escrita, né, utilizando a IA. Então, artigo científico, copywriting, tá? Então, cheguei até a ministrar um curso de escrita com IA e aí tem uma possibilidade também de eu, dentro da universidade, trabalhar, né, a IA para fins acadêmicos. Então, os próximos dias, o foco é trabalhar como a IA pode ser usada no processo de escrita de artigos e teses e de maneira em geral, assim. Então, a ideia seria essa, né? Estudar IA de maneira geral, bem como a questão específica da IA. Então, eu vou pegar os meus dois universos, meu universo que eu já trabalho, produção de escrita, língua portuguesa e, né, usar isso, aderir a IA como sendo um a mais, né, tendo em vista que é uma habilidade que é importante hoje, tá? Então escrever com o IA vai ser o comum, né? Aprender a escrever, e aí a pessoa tem que saber, né, não é só pedir uma coisa e ter o retorno. Pilar 5, reengenharia ambiental. Então aqui mudança de ambiente, né? Não só o ambiente do quarto, né? Mas é o ambiente em que você circula. Então, no caso, o ambiente que eu circulo é um ambiente de professor, certo? Então, é muito... E principalmente que eu estou numa situação de professor de escola pública, né? Então, o colégio em que eu trabalho, que é o colégio militar, né? Digamos assim, não é escola pública estadual municipal, mas é um tipo de escola pública, né? Então tem servidores, tem públicos, enfim, tem uma cabeça ali, né? Uma mentalidade muito de servidor público. Então a mentalidade empreendedora, né, não faz parte daquele universo. E para eu poder, né, crescer, poder empreender, poder ter minha marca, meu negócio, a minha imagem, né, eu preciso estar num ambiente em que as pessoas também compartilhem desses valores. Então, preciso, né, sair desse universo de professor, tá? Então, eu preciso mudar meu ambiente, andar mais com empreendedores, com outras pessoas, né, para poder trabalhar minha nova habilidade. Outra coisa também tá num ambiente em que a minha crença religiosa, eu encontro pessoas com a mesma crença religiosa que a minha. Então, a ideia é manter um hábito de ir para a igreja. Não sei como é que vai ser, porque a rotina tá assim. Também porque minha religiosidade é muito diária, né? Mas eu entendo também que o espaço religioso é um espaço também que eu possa, né, mudar de ambiente. Então tá num espaço, né, diferenciado com outras pessoas que têm outra vivência e de outra área, né, de outras áreas, não só educação, porque a educação, né, infelizmente a mentalidade do educador às vezes não combina muito com a mentalidade do empreendedor, certo? Então
É isso. Outra coisa também é recalibração social, que de alguma maneira tem a ver com engenharia ambiental, né? Acabei misturando aqui um pouco dos dois, né? O ambiente é o espaço e também a recalibração social é com quem eu lido. Então eu preciso lidar com pessoas, né? Mais com pessoas que estão num ciclo, né? O que tem a mentalidade, que tem a cabeça, né? O modo de enxergar, de perseverar, de vencer, de fé, né? Mais ligado com o meu. Então aqui a intenção, né, desse vídeo é justamente, né, documentar isso, né? Esse aqui é um vídeo inicial e ao longo desse processo, né, eu pretendo ir documentando a minha evolução. Então a minha evolução física, mental, ainda vou ver como é que vai ser o formato, né? Mas todo esse processo ele precisa ser documentado. Então uma das dicas é você faz toda a reconfiguração e depois você documenta, né, todo o processo. E aí eu vou, né, ao longo do tempo eu vou comentando esse progresso, né, e essa forma, quais são os resultados, desafios e problemas que eu estou enfrentando. Então a ideia é essa, tá bom? Então eu espero aí que vocês acompanhem. Também, se ninguém acompanhar, também tem, foda-se, porque a ideia aqui é só pra mim mesmo, mas de alguma maneira pode ser útil pra alguém, tá? E de alguma maneira, se tiver alguém vendo e assistir até o final e quiser dar um ok, um joinha, uma palavra de incentivo, também é bom pra mim. Então é isso, tá? Espero encontrá-los mais vezes aí, tá bom? E fica a dica, né? Sigam Rafael Grata, tá? Conteúdo muito bom em língua portuguesa. E esses 6 pilares ali, o vídeo foi basicamente algo que me deu start para esquematizar, né, uma série de ações que eu preciso tomar e ter mais consciência do que eu tenho que fazer, né? Então, aconselho aí também ver o vídeo do Rafael Grata falando dos 6 pilares, ok? É isso aí, tudo de bom.